Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica e Escola Bíblica de Jovens. Vamos estudar a revista nova da CPAD, intitulada Os Bons e os Maus Exemplos. Durante esse trimestre, nós vamos conversar um pouco sobre personagens da Bíblia, aqueles que foram bons exemplos, aqueles que foram maus exemplos. Eu tenho a certeza absoluta que será de grande aprendizado para cada um de nós. E hoje, lição de número 1, vamos começar estudando sobre um personagem muito especial, Moisés, a diferença que a presença de Deus faz, em 3 tópicos: Moisés e sua chamada, após o Egito, o deserto e a bênção sem a presença de Deus. Não sai daí, tem muita coisa boa, vamos ser edificados juntos pela palavra de Deus. Vamos começar essa lição? Já quero apresentar para você, esse é o nosso novo cenário. Você que nos acompanhava aí pelas lições bíblicas, nós vamos fazer um formato um pouco diferente, mais dinâmico, mas vamos continuar disponibilizando para você os slides em PDF aqui na descrição do vídeo. Então nos ajuda, já coloca um like, já compartilha com alguém, se inscreve no canal, pega o slide para acompanhar a nossa lição e eu tenho a certeza de que você será muito abençoado durante todo esse trimestre. Não sai daí. Vamos ao nosso texto do dia. O texto do dia está em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 10, que diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A síntese desta lição é que a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. O texto bíblico está em Êxodo, capítulo de número 33, dos versículos 1 até o 6. Êxodo 33, dos versículos 1 até o 6. Vamos ler juntos? Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios aos pés do monte Horebe. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre esta aula, para que o Senhor te abençoe também. Feche os olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos agora iniciando mais um projeto, mais um trimestre na tua presença. Fala conosco, Senhor. Usa-me com ousadia, autoridade e sabedoria para que eu possa ajudar esse professor na preparação da sua aula, ajudar este aluno que em meio a este afastamento não tem conseguido ir à sua classe de escola bíblica. Nos ajuda, Senhor. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que os slides desta lição estão em PDF, então já clica lá no link, baixa o slide em PDF e acompanha a nossa aula. Quero te fazer uma pergunta muito especial. Você seria capaz de citar alguém que seria para você um bom exemplo? Ou talvez uma outra pessoa, um outro exemplo que já não seria um bom, mas um mau exemplo? Talvez neste momento alguns nomes, algumas lembranças venham à tua mente. E assim mesmo é a palavra do Senhor.
A palavra de Deus traz inúmeros personagens para que nós venhamos aprender que há bons e há maus exemplos. E o nosso foco sempre deve estar no único modelo perfeito, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hoje vamos falar sobre bênção. Afinal, estamos vivendo em uma época na qual as pessoas gostam de ser abençoadas. Muitas pessoas vão a uma igreja, participam de um evento religioso apenas para buscar a sua bênção. Sabe, hoje a reflexão que nós vamos trazer à baila aqui é a de que presente é importante, a bênção é importante, mas o mais importante do que a bênção, do que o presente, é a presença do Deus Todo-Poderoso conosco. Moisés nos ensina isso. Moisés nos mostra que a presença dele conosco é a melhor dádiva que podemos ter. O tópico de número 1, Moisés e a sua chamada. Mas o subtópico de número 1 vai começar um pouco antes. Vai falar sobre o tirado das águas. De fato, Moisés foi um homem diferenciado, um grande homem de Deus. Alguém que realmente precisa estar no registro histórico dos grandes homens de Deus que passaram por esta terra. Mas a sua história começa já no seu nascimento, porque Moisés nasceu em uma época diferenciada. Precisamos lembrar um pouco da história. Você lembra? Por meio de José, Jacó e os demais irmãos de José foram morar na terra do Egito. Lá prosperaram, lá ajudaram aquele povo e lá constituíram as suas famílias e aumentaram as suas posses. Com o passar do tempo, e a memória das pessoas de fato é muito curta, o tempo passou, aquele faraó que colocou José na posição de governador morreu, José também morreu, os grandes homens morreram, a geração foi passando, anos foram passando e a memória foi sendo encurtada. A história de José e do povo hebreu e de tudo que José tinha feito pelo Egito caiu no esquecimento. E o povo hebreu foi abençoado ali naquele lugar, se multiplicou, prosperou, e então os egípcios começaram a olhar com outros olhos, pensando assim: este povo está ficando mais forte que a gente. Esse povo pode se revoltar, fazer uma guerra e conquistar aquilo que é nosso. Então o faraó, para evitar que o povo continuasse multiplicando, decidiu tomar uma decisão. Todo menino deveria morrer. Todo filho de hebreu do sexo masculino deveria ser jogado no rio, deveria morrer. Moisés nasce neste momento. Moisés nasce neste cenário e o milagre de Deus, o agir de Deus já começa aí. Você conhece muito bem a história. A mãe de Moisés então coloca Moisés em um cesto, betuma aquele cesto, coloca ele no rio. Moisés é achado pela filha de Faraó. Ele recebe toda a educação dos príncipes de Faraó, porque havia um propósito nesta vida. Salvo das águas e protegido pela filha de Faraó, Moisés, cujo nome significa tirado das águas, cresceu em um palácio como um príncipe e foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Está registrado em Atos, capítulo de número 7, versículo de número 22. No entanto, você também sabe que Moisés cresce. Moisés então começa a ter contato com o seu povo, o povo hebreu. E ele vê então o povo sendo humilhado, o povo sendo vilipendiado. E uma certa oportunidade que está registrado em Êxodo, capítulo de número 2, Moisés então comete um assassinato. Ele mata um egípcio para defender um hebreu. Moisés então precisa fugir. Moisés foge. Parece então que a chamada de Moisés seria interrompida. No entanto, Deus está no controle de todas as coisas. O tempo passa, mas a promessa, o chamado de Moisés não passa. Porque acredite, querido, aquilo que Deus tem planejado para você, independentemente das circunstâncias, vai acontecer. Se é plano de Deus, acalma o teu coração. Se você tem um chamado, se você tem um ministério dado por Deus, acredite, pode acontecer alguma coisa que pode desviar a rota, pode passar um tempo. A questão é você saber quando vai acontecer, porque se é vontade de Deus,
vai acontecer. Moisés então passa de príncipe do Egito para um pastor de ovelhas no deserto. Este é o contraste que nós vemos, parece que é uma virada na vida de Moisés. Moisés sai de príncipe e está no deserto, pastoreando ovelhas do seu sogro. E é neste momento que nós entramos no subtópico 2 da nossa revista, que diz: desculpas para não ser usado por Deus. Já beirando os 80 anos, Moisés está no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, então ele vê uma plantação, algo reconhecido ali, uma sarça, algo muito comum naquela região. O problema é que aquela sarça estava pegando fogo, mas o fogo não a consumia e o fogo também não apagava. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés foi olhar. Você conhece a história. Deus então fala com Moisés: Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo. No entanto, Moisés começa a dar desculpas para não se envolver com aquela situação. Deus fala claramente: eu ouvi o clamor do meu povo e agora eu escolho você, Moisés. Moisés parece que estava em uma posição de conforto, em uma situação que ele não queria sair da sua posição de conforto. Talvez hoje Deus esteja falando com você. Talvez a palavra do Senhor vai ao encontro do teu coração, dizendo assim: está na hora de sair dessa posição do conforto. Assim como eu fui lembrar Moisés do chamado dele, depois de tantos anos, o Senhor está falando com você assim: eu estou lembrando do chamado que eu tenho na tua vida. Querido, não esqueça, quando temos um chamado, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, uma hora nós nos renderemos ao chamado do Deus Todo-Poderoso. Moisés se considera uma pessoa não capacitada, mas limitada para aquele chamado divino. Ele apresenta algumas desculpas e nós vamos ver aqui que foram 5 desculpas elencadas por Moisés. A primeira, ele questiona acerca dele mesmo. Ele diz: quem sou eu? Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo de número 11. Porque eu? Quem sou eu? Mas ele passa para um novo estágio. A segunda pergunta está relacionada com o seu histórico no Egito. Ele viveu no Egito como um príncipe, teve contato com a cultura do Egito e também com a religiosidade egípcia. No Egito, cada deus tinha um nome. Eram várias divindades ali. Era um lugar politeísta, ou seja, que serviam a vários deuses. No entanto, ele estava sendo, naquele momento, apresentado ao único Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. E ele dá, então, o segundo argumento para não ser chamado. E fala: qual o nome, então, do Deus que me enviou? Você que está me chamando, você que está me comissionando, quando perguntarem de mim quem me enviou, o que eu digo? E aí você conhece, registra em Êxodo 3:13, que o Senhor responde a Moisés dizendo: diga que o eu sou me enviou. Você não precisa saber mais nada, Moisés. Diga apenas que o eu sou me enviou. Querido, essa talvez seja uma questão que nós precisamos saber, admitir e refletir para os nossos dias. Tudo o que nós precisamos saber é que Deus é. Em nossa prova, Deus é. Em nosso problema, Deus é. Em nossa causa, Deus é. Na situação pela qual nós estamos passando, Deus é. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é, querido. Ele é a resposta que você precisa. Ele é a felicidade para a tua vida. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. Só Ele nós devemos adorar e confiar. Moisés então passa para o terceiro argumento. Moisés fala então: não vão acreditar que Deus apareceu para mim. Êxodo 4:1. Deus então dá 3 sinais para Moisés. O primeiro, ele diz: Moisés, pega essa vara que está, esse cajado que você está segurando, esta vara que está na sua mão, joga ao chão. Quando Moisés joga ao chão, ela se transforma em uma serpente. Moisés pega pela cauda e mais uma vez se transforma num cajado de pastor.
O segundo sinal é aquele que Moisés tem no próprio corpo. Deus fala, coloca a mão dentro do peito, dentro da roupa. Moisés coloca e ele tira a mão, está leprosa, coloca de novo a mão, está limpa. E Deus fala, não basta isso, Moisés, porque se mesmo assim não acreditarem em ti, pega as águas dos rios, joga sobre a terra e esta água se transformará em sangue. Sinais visíveis, sinais que iriam confrontar a fé daqueles que acreditavam em todo tipo de feitiçaria. Deus sabia exatamente a situação pela qual Moisés iria enfrentar e por isso estava preparando ele para este confronto. Mas Moisés, mesmo assim, apresentou um quarto argumento. Moisés então fala, Senhor, eu não sou eloquente, está em Êxodo 4:10, eu não sou eloquente, eu não sou um homem de boas palavras. Não bastava isso, então ele fala, então dá um decreto. Não é um argumento, na verdade. Seria o quinto argumento, mas na verdade ele apresenta uma negação. Deus manda outro. Naquele momento, a palavra do Senhor diz que Deus se ira com Moisés. Êxodo 4, do 14 ao 17, deixa claro isso, que o Senhor se irou com Moisés depois de tantas desculpas apresentadas por este homem de Deus. Eu quero te falar que hoje acabaram as desculpas para você. Deus está te falando, lembra do teu chamado? O Senhor está te comissionando hoje. E assim mesmo ele fez com Moisés. Moisés, chega de desculpas. Arão vai falar com você. Os sinais estão e eu serei contigo. Ele impulsiona Moisés. Aí chegamos no terceiro subtópico, do tópico de número 1. Deus confirma a chamada de Moisés. Deus impulsiona Moisés e Deus é com Moisés. Desde o primeiro dia que ele se apresenta a Faraó, Deus é com ele. Você conhece a história, chega ao clímax da história com as 10 pragas do Egito. Chegou a última praga em que há a morte de todos os primogênitos daquele território e só são salvos os primogênitos do povo hebreu. O povo então é libertado, pegam então riquezas que o povo egípcio abençoa o povo hebreu com ouro, com riquezas, e eles partem daquela terra. Chegam então na frente do Mar Vermelho e um dos maiores milagres registrados na história acontece. O Mar Vermelho abre e então eles caminham em terra seca em direção à terra prometida. É o Deus que usou Moisés, libertou o povo do Egito e agora os acompanha em direção à terra prometida. Me parece que a história de Moisés é uma história de fortes emoções. É uma história realmente que traz muita coisa rica, muita coisa boa para a gente aprender. Depois dessa experiência no Egito, travessia do Mar Vermelho, é chegado o deserto. E é interessante perceber que mais uma vez no deserto, Deus se revela para Moisés. No chamado foi no deserto e depois da travessia do Mar Vermelho, Deus mais uma vez se revela a Moisés. Moisés vai até o monte conversar com Deus. A história fala que ele passa 40 dias lá, recebe as tábuas da lei do Senhor. O povo naquele momento, depois de tanta escravidão, depois de 430 anos no Egito, o povo precisava de instruções claras, precisava saber como se comportar. Veja bem, quando você é escravo, você faz aquilo que te mandam fazer. Agora o povo hebreu é um povo livre e neste momento precisava ser ensinado. Tudo que eles vivenciaram, tudo que aconteceu no Egito, ficou no Egito. Agora é uma nova vida e Deus está dizendo, esta lei será a regra de conduta do meu povo. Um povo que não será um povo igual a outros povos. Eu estou moldando o meu povo. Querido, a mesma coisa acontece conosco. A palavra de Deus é clara em dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Então somos livres do pecado, somos livres dessa cultura mundana que está aí fora. Da mesma maneira como tinha preceitos para o povo hebreu, temos preceitos para nós também. E a palavra de Deus nos ensina esses preceitos. Por isso que eu sempre repito aqui no canal, ame a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que estão os mais ricos preceitos da forma como devemos nos comportar em meio a esta vida de liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário.
Moisés passa um tempo bom com Deus. Imagine só, querido, falando com Deus, recebendo orientações ali na presença de Deus. Moisés recebe as tábuas da lei. Mas, querido, estar com Deus, estar na presença de Deus, não quer dizer que nós não teremos lutas ou problemas na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos projetos. Porque enquanto Moisés estava na presença de Deus, ele não sabia que ele iria enfrentar um problema muito sério que viria da parte do seu povo. E aí nós entramos no subtópico de número 2, do tópico 2, que é o bezerro de ouro. Porque enquanto Moisés estava lá no monte, 40 dias, recebendo a lei em jejum, lá com o Senhor em oração, na comunhão, recebendo a lei da mão do próprio Deus, o povo achando que Moisés não ia voltar, então mostrou-se ingrato, não somente a Moisés, a liderança de Moisés, mas principalmente a Deus, que os libertou da escravidão do Egito. Aí aqui a palavra de Deus deixa claro em Êxodo capítulo 32, versículo de número 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Na verdade, eles estavam desistindo de Moisés. Moisés não voltou, então eles acharam assim, Moisés morreu. E então eles lembraram do Egito, lembraram dos deuses do Egito e queriam se comportar da mesma maneira. E pediram então para fazer um Deus, uma divindade, aos moldes das divindades do Egito. Eles estavam vendendo a sua liberdade para voltar à idolatria das divindades do Egito. E o pior não é isso, que Êxodo capítulo 32, versículos do 2 até o 4, deixa claro que o material usado pelo povo para fazer o bezerro de ouro foram as suas argolas de ouro, seus brincos de ouro, o ouro que eles receberam quando estavam saindo do Egito. A bênção que Deus proporcionou para eles na saída do Egito serviu naquele momento de condenação, porque eles estavam usando a bênção para fazer um ídolo. Querido, nós precisamos pensar a respeito disso. Precisamos saber que o Deus que nos abençoa é aquele Deus que requer de nós obediência e compromisso. Não podemos esquecer do Deus que nos abençoou e fazer da bênção um ídolo no lugar do nosso Deus. Nunca esqueça disso. Não esqueça do Deus que abençoou a tua história. Você conhece a história? Deus fala para Moisés: Moisés, está na hora de descer, porque o teu povo, Moisés, fez bobagem. O teu povo se rendeu à idolatria. Moisés desce do monte ainda meio que perplexo. Ele vê de longe o bezerro de ouro, ele se ira. Moisés chega na frente do arraial e se ira. Em um momento de descontrole emocional, ele pega as tábuas da lei que estão nas suas mãos e as quebra. Ele quebra as tábuas da lei. Por isso nós entramos no subtópico de número 3, refaça as tábuas da lei. Porque Deus falou: Moisés, tá mais calmo? Então está na hora de você pegar, colha material para fazer as minhas novas tábuas. Você vai pegar, vai procurar uma pedra bem grande, uma pedra que a gente possa fazer aqui essas tábuas da lei novamente, para que eu possa escrever novamente e entregar nas suas mãos, Moisés. Duas coisas nós aprendemos neste cenário. Primeira, não podemos ser pessoas intempestivas ou dominadas pela raiva a ponto de destruir ou inviabilizar algo que Deus fez ou deseja fazer. Segunda coisa que nós aprendemos, devemos tomar a iniciativa de restaurar algo que foi destruído, porque o Senhor não fará a parte que nos cabe. Querido, isso é importante. Se por um erro meu eu destruir algo, eu preciso reconstruir. Aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nos cabe fazer, Deus não fará.
A obrigação de Moisés era refazer as tábuas. Deus iria dar a lei, mas Moisés tinha que levar novamente as tábuas para Deus escrever nelas. Não mandei você quebrar, Moisés. Então, já que quebrou, procure, providencie outras tábuas para que eu possa escrever. E o interessante é que está registrado em Êxodo 34:3 é que Moisés não poderia pedir ajuda para subir com as pedras para o monte novamente. Deus fala: Moisés, venha sozinho, carregue essas tábuas mais uma vez para a minha presença, porque eu darei novamente a lei para vocês. E então nós entramos no tópico de número 3, a bênção sem a presença de Deus. Subtópico 1 diz: um anjo vai à frente. Depois do episódio do bezerro de ouro, depois que Moisés se ira, quebra as leis, depois que os levitas são levantados, partem para o lado de Moisés e, na verdade, exercem o juízo contra o povo, Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu vou continuar abençoando vocês. Eu prometi, não prometi? Eu prometi a terra para Abraão. Eu confirmei a terra para Isaac. Eu reafirmei a promessa para Jacó. Então eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A bênção é de vocês. Vocês vão entrar na terra prometida. Só tem uma coisa: um anjo vai com vocês. Eu não vou. A minha presença não vai com vocês. Êxodo 33, do 1 ao 3, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Deus estava dizendo que a promessa estava de pé. Contudo, ele, naquele momento, não estaria com eles. E aí vai um momento de reflexão, porque a bênção iria continuar existindo. Em uma época em que as pessoas estão atrás de bênção, as pessoas estão tratando as igrejas como verdadeiros supermercados, lugar em que elas vão: eu estou atrás de uma porta aberta, eu estou atrás de uma cura, eu estou atrás de um relacionamento amoroso, eu estou atrás de uma reabertura de algo que eu perdi. As pessoas querem bênção, no entanto, não querem o Deus da bênção. Pelo contrário, quando recebem a bênção, se esquecem de Deus. Moisés, no entanto, se revela realmente alguém diferenciado. Moisés ouve aquilo, se entristece, reflete e argumenta com Deus. Êxodo 33, do 15 ao 17, diz assim: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Querido, Deus naquele momento se alegrou. Deus naquele momento atendeu ao pedido de Moisés. Olha só que coisa interessante. Moisés era alguém que argumentava com Deus, mas não era qualquer argumento, argumento de inteligência, reconhecendo a soberania e glorificando a Deus. E Senhor, este povo só é reconhecido como um povo de Deus por causa da tua presença. O que dirão se o Senhor não estiver conosco? Querido, que esta afirmação de Moisés seja um lema da nossa vida. Senhor, que o Senhor esteja conosco sempre, que o Senhor esteja cuidando da minha casa, que o Senhor esteja cuidando do meu trabalho, que o Senhor esteja nas minhas finanças, no meu casamento, sabe? Que o Senhor esteja nos meus projetos, da minha faculdade. Jovem, Deus está falando com você por meio do exemplo de Moisés. Quando a gente é jovem, a gente tem tanto plano, tanto projeto. Querido,
Leva a Deus para os teus projetos, leva a Deus para os teus planos, diz assim, Senhor, toma conta de tudo. Você vai ver o quanto a tua vida vai mudar, o quanto Deus pode fazer, o quanto você vai entender que sem Ele realmente nada vale a pena. Deus precisa estar em todas as áreas da nossa vida. Atenção, querido, atenção! A presença de Deus em nossas vidas vale muito mais do que as bênçãos que podemos receber como consequência da comunhão. Nunca esqueça disso. E nós passamos então para o subtópico de número 3, um gigante de Deus. Querido, Moisés não era perfeito. A Bíblia é muito honesta nisso. Moisés teve os seus defeitos. Moisés, no seu chamado, titubeou, ficou ali na dúvida, questionou e até quis tirar o corpo fora. Mas ele então cumpriu a sua vocação, atendeu o chamado de Deus. Em um determinado momento, Moisés tem um lapso de desobediência. Naquele momento, e por causa daquela desobediência, Moisés não entra na terra prometida. Deus é misericordioso e permite que ele veja a terra prometida. No entanto, Moisés não entra na terra prometida. Mas esse erro não apaga todo o testemunho proveitoso que foi a vida de Moisés. Moisés é um excelente testemunho de servo de Deus, da maneira como devemos nos comportar, como devemos encarar as bênçãos que recebemos e a caminhada com Deus. E a própria Bíblia dá testemunhos maravilhosos a respeito de Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Atos, capítulo 3, versículo 22, quando Pedro está discursando e fala assim: Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o quanto vos disser. Querido, a vida, o testemunho e o ministério de Moisés apontavam para Jesus Cristo. Ele é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Entenda isso, querido. Nós vamos estudar durante esse trimestre vários personagens bíblicos e alguns deles vão ser tipos de Cristo, vão apontar para Cristo, vão tipificar Cristo. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Jesus foi o nosso libertador das garras de Satanás, da escravidão do pecado. Assim como Moisés libertou o povo hebreu, Jesus libertou toda a humanidade da escravidão do pecado. Eu quero concluir essa lição com 3 coisas que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Primeira coisa, a Bíblia nos presenteia com muitos exemplos do que fazer e também do que não fazer. Segunda coisa, a semelhança de Moisés, devemos preferir a presença de Deus do que as bênçãos. Terceira coisa, Moisés é um tipo de Jesus. O único modelo perfeito para nós é Cristo. Isso mesmo, não esqueça, Jesus é o modelo perfeito. Nós vamos olhar a experiência de vários homens de Deus, mas nós vamos entender que o único perfeito, o único a ser seguido sem ressalvas é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula. Obrigado por nos edificar por meio do testemunho, a vida e o ministério de Moisés. Nos faz entender que a Tua presença é a melhor coisa que nós podemos ter em nossa caminhada cristã. Que não é presente, mas é a presença, Pai. Nos faz enxergar isso. Nos faz sempre estar com os olhos fitos no Senhor. Abençoa este irmão que está assistindo essa aula, essa irmã, esta casa e esta família, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma bênção estar iniciando mais um projeto com você. Eu espero que durante esse trimestre nós sejamos edificados por meio da palavra de Deus. Quero te pedir aquela ajuda especial. Gostou dessa aula? Então manda esse link para alguém, se inscreve no canal. Não esquece que nós estamos aqui para fazer o nome do Senhor conhecido. Nos ajude então a espalhar a palavra de Deus. Nosso desejo é que você saia desta aula amando um pouco mais a palavra do Senhor do que antes dessa aula. Então que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. E não esqueça, ame a palavra de Deus.